Olá! Na aula de hoje, vamos trabalhar uma parte da gramática chamada de fonética e fonologia. A fonética, ela estuda a produção dos sons da nossa língua, desde quando começam a serem produzidos até serem emitidos, fonética. E a fonologia, ela já trabalha o significado que esses sons são capazes de produzir nas palavras que pronunciamos. Então, nesta aula, vamos ver o que é fonema, o que é uma letra, a diferença de fonema e letra, dígrafos e encontros vocálicos e encontros consonantais. A palavra fonema, ela vem de fone, som, e ela é a unidade mínima capaz de distinguir uma palavra, o significado de uma palavra, pelo som, como, por exemplo, pato, mato. Veja que um único som, um único fonema faz a distinção do significado. Fonema, unidade de som de uma palavra, enquanto a letra é a unidade escrita de uma palavra. Nem sempre o número de fonemas, o número de sons que nós ouvimos quando falamos uma palavra, coincide com o número de letras, como, por exemplo, o nome Vanessa. Vanessa tem 7 letras, mas você ouve 6 sons quando pronunciado. Vá, um V e um A, 2 fonemas. Né, um N e um E. Sa, apenas 2 fonemas, mas 3 letras. Aqui no nome Vanessa, os 2 S's, 2 letras, mas um único som. É o chamado dígrafo, que vamos ver mais para frente. Então, fonema, o som de uma palavra, letra, a escrita. Nem sempre o número de fonema é igual ao número de letras. Um outro exemplo, a palavra táxi. Eu tenho 4 letras, mas eu tenho táxi. Eu ouço 5 sons. A palavra hoje, eu tenho 4 letras, mas eu ouço apenas 3 sons. Então, ainda falando um pouco, né, dessa diferença de fonema e letra, um mesmo fonema, ele pode ser representado por letras diferentes. Um mesmo som escrito com letra diferente, que é o exemplo da palavra ceia, e saia. Ceia eu escrevo com C e saia eu escrevo com S, mas os dois têm o som S. Veja que o som é representado entre barras. Uma mesma letra, então aqui eu tenho letras diferentes e o mesmo som. E pode acontecer de uma mesma letra ter sons diferentes. É o caso da letra X. Em expectativa, eu tenho o som S. Em exato, eu também escrevo com X, mas eu tenho um som Z. Em abacaxi, eu também escrevo com X, mas eu tenho um som X. E em ônix, assim como táxi, eu tenho a letra X, mas o som X. Então, veja a mesma letra com sons pronunciados diferentes. Isso que eu falei de o som estar entre barras, é definido, esses sons, eles são definidos por um alfabeto fonético internacional, que é conhecido pela sigla IPA. Então, internacionalmente, né, o alfabeto fonético é o mesmo para qualquer língua. E quando o som, sempre usamos as barras para mostrar que aquilo é um som cheio, um nha, esse som. 2 letras, como exemplo que dei em Vanessa, eu tinha 2 S's, mas um só som. Eu tenho, 2 S's e um só som. Então, 2 letras podem representar um único som, que é o caso de cheio, o som se escreve com CH. O nha, o NH, um único som. E o S, aqui em pessoa, em Vanessa, eu tenho 2 S's, mas um único som. O tio é um exemplo de nasalidade das nossas letras, das nossas vogais. Os sons, eles podem ser orais, quando eu uso a boca, para falar,
ou eles podem ser nasais, quando eu uso também o nariz para falar. Como, por exemplo, a palavra mãe. Mãe. Veja que eu preciso do nariz para que esse som saia. Então, eu coloco em cima da vogal A da palavra mãe um tio, que na verdade é uma letra N estilizada. Esse N para marcar que é um som nasal. Eu usei o nariz para pronunciar esse som. Então, o tio, ele vai indicar a nasalidade dos nossos fonemas. Como em então, veja que eu preciso do nariz. Ou na palavra onça, quando escrito, o som da palavra onça, o N também é nasalizado. E aí, quando eu escrevo esse som, eu uso o tio para mostrar que ele foi nasalizado. Os nossos fonemas, eles se classificam em consoantes e vogais, consonantais e vocálicos. Vocês sabem a diferença? Por que uma letra é considerada uma consoante, uma outra letra é considerada uma vogal? Então, a vogal, a passagem do ar sai livremente pela minha boca, sem nenhum impedimento. Olha, o ar, né, ali produzido, o som, sai sem nada impedir a passagem desse som até a minha boca. Emitir o som sem nenhuma obstrução, né? Agora, quando consoante, alguma obstrução na passagem do ar. Como, por exemplo, para falar uma consoante B, eu preciso dos dois lábios. Então, as consoantes, o som é formado com o uso ou da língua, ou do lábio, ou do céu da boca, dentes. Então, os sons consonantais, eles não passam livremente, assim como os sons vocálicos. Além das vogais, a gente tem também as chamadas semivogais. O interessante é que a vogal é o que faz a minha boca abrir. Então, quando o som sai sem nenhum impedimento da passagem do ar, eu pronuncio uma vogal. A, E, I, O, U. Claro que a minha língua vai subindo, né, à medida que vou pronunciando essas vogais. Mas veja que é o que faz a minha boca abrir. Se eu quiser falar bala, eu preciso bater os dois lábios, que seria o fonema B, e ela abre quando o A é pronunciado. Olha, bala. Então, o som, a vogal, ela é a base de uma sílaba. Não confunda fonema com sílaba. E em cada sílaba eu tenho uma vogal, para que a minha boca possa abrir e o som, né, ser emitido. Então, as vogais são base de sílaba. E às vezes, numa mesma sílaba, eu encontro uma vogal que é pronunciada com maior intensidade e uma semivogal. Não tem como eu pronunciar as duas com a mesma intensidade. Então, aquela que se apoia na vogal, a gente chama de semivogal. E há casos, né, palavras que a gente tem as duas numa mesma sílaba, como o exemplo de céu. Céu é uma palavra monossílaba, ela tem uma única sílaba. E dentro dessa sílaba eu tenho uma vogal, que é o E, e uma semivogal, que se apoiou nesse E. Semivogal não é pronunciada com tanta intensidade. A palavra Bia, eu tenho aí o A é sempre vogal. O I e o U são semivogais. O E e o O vai depender da palavra em que eles estão. Ora, podem ser vogais, como por exemplo em série, o E é uma vogal. Agora em mãe, o E é uma semivogal porque o A é vogal. Então acontece aí de uma mesma sílaba, a gente chama isso de encontro vocálico. Vou mostrar mais exemplos daqui para frente com as vogais.